entrevistando o Tarcísio Carvalho, que é um dos grandes comentaristas de futebol da nossa região. E gostaria que o Tarcísio Carvalho falasse um pouquinho a respeito do nosso futebol do passado aí, que é muito famoso na região. Fala um pouquinho então do nosso esporte, Tarcísio Carvalho. Ô Paulo, é um prazer imenso falar para você. E falar do esporte de Cataguases é muito fácil. O lado positivo do esporte foi o passado. Agora, lamentavelmente, está num ponto que pessoas como Cezinha e outros mais estão lutando para o futebol não morrer. Mas no passado não, no passado tínhamos realmente futebol e haja visto que você tinha qualquer jogo no campo do Flamengo, no campo do Operário, no campo do Cataguases, lotava. Lotava porque você tinha certeza que você estava saindo de casa para ver partidas de futebol emocionantes, para ter jogadores emocionantes. Jogadores que você sabia que se saísse de Cataguases, pegava qualquer time do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, onde quer que seja. Porque são jogadores que doaram a sua vida para o futebol de Cataguases. Ô Tarcísio, você, no caso aí, você teria alguma coisa assim sobre essa caída do futebol? Assim, você imagina que... ou a causa, você imagina Eu que foi? tenho. Você vê, por exemplo, que de 14, 15 anos para cá, a televisão acabou com o futebol. Um dos fatores, né? Principalmente a televisão. Passou a transmitir jogo domingo à tarde. Concorrência. A concorrência é muito grande. Puseram os jogos de manhã para ver se saía fora da concorrência da televisão. A televisão está transmitindo o jogo de manhã. Então ficou difícil. Você pensa o que vai fazer. Não tem realmente uma alternativa. No sábado à noite também, que se tentou fazer também. Tem jogo sábado à noite. E agora, uns 15 anos para cá, tem a Sky, passa jogo toda hora, todo dia, de todo lugar. Então fica muito difícil para você tocar o futebol aqui no interior, exatamente pelo fato de que a televisão atrapalhou completamente o andamento do futebol aqui na zona da mata. Ô Tarcísio, referente a esse futebol do passado, que é tanto citado nas conversas, né, grandes atletas, você poderia enumerar alguns atletas que para você, pelo menos 5, 10, assim, que fizeram realmente a diferença, porque você sabe, para analisar um atleta, não é só ser bom de bola, são procedimentos também, né? Gostaria que você falasse um pouco de alguns desses diferenciados. É muita gente, são craques incríveis, que a gente fica pensando assim, vou falar esse, vou esquecer daquele, eu vou citar somente um, para valer para todos o Plácido. Você sabe muito bem que eu sou fã do Plácido, não está mais entre nós já há muito tempo. O Plácido, os outros também com a mesma categoria, com a mesma condição de futebol, são todos realmente que merecem a nossa atenção, merecem o nosso carinho, porque são pessoas que valorizaram o futebol explicitamente de Cataguases. Porque, veja bem, nós temos o Ademir Parrão, nós temos você, temos seu irmão, temos tantos, Walter, Valdir, Nelim, Eurico, essa turma mais antiga um pouquinho, quantos? Leão, Buriti. Não, tudo gente de primeira qualidade, de um futebol ímpar, e a gente fica na saudade porque não tem mais. Você pergunta para mim hoje, quem é o craque de Cataguases? Não tem. Tem jogador bom em Cataguases? Tem, mas craque não tem nenhum. Diferenciado. Não tem nenhum, na minha opinião. Tarcísio, outra coisa também, a rádio antigamente fazia uma transmissão que até os atletas ficavam admirados de no outro dia ser comentado.
O que também mudou em relação à rádio aí foi Sobre a rádio é muito fácil falar. As rádios, era a rádio, depois passou várias rádios, tem várias rádios, FM e tal. Elas simplesmente ignoram o futebol, todas elas. Você vê, por exemplo, a Rádio Cataguases, onde eu trabalhei muito tempo. A Rádio Cataguases era um sinônimo de singularidade. Para pessoas do naipe do Celso Mota, do Horácio Dourado, Paulo Franzoni e tantos outros, Décio Correia, Tarcísio Carvalho. Tarcísio Carvalho, todos nós tínhamos e temos, eu tenho no sangue o futebol. Então é muito fácil eu falar de futebol quando nós estávamos no rádio. Hoje, e a rádio? Tem jogo? Tem. A rádio vai transmitir? Não sei. Chega lá, não transmite, porque perdeu completamente a vontade de ganhar dinheiro, ou pelo menos empatar. Naquela época, você se lembra bem, e eu também, pagou a energia, pagou a Telemig, o resto era o resto, porque nós gostávamos de estar sempre domingo à tarde no campo de futebol, independente de qualquer campo que seja, mas era uma coisa séria, era uma coisa bem feita, os jogadores respeitavam a gente e nós falávamos aquilo que achávamos. Se eu errei, eu peço desculpas e eles aceitam. Hoje, continuo falando, cadê o futebol de Cataguases? Outra coisa, Tarcísio, você estava admirando algumas fotos ali que mostrei, né? Até porque a gente vai fazer um trabalho muito difícil, muito complicado, mas aventuramos nisso. Eu falei, ninguém melhor que o Tarcísio Carvalho, o Paulinho de Souza também, que é um dos diretores do Flamengo, dá uma olhada, porque a gente sente assim, se falar que não está bem, não está bem mesmo. Mas na verdade, se falar que tá legal, tá bacana, aí a gente se sente prestigiado. Você viu? Você gostou? Não, fantástico. Acho que só você para conseguir isso. Eu não desconheço em Cataguases alguém que luta para conseguir histórias com H, histórias do futebol da cidade. Só você para conseguir tantas fotos que a gente nem sabia, eu nem sabia quantas fotos tem aí. Eu vou citar um exemplo para você, o Dedé, por exemplo, falecido Dedé. Eu não sabia que tinha foto do Dedé. Você mostrou duas fotos aí. No Flamengo, né? No Flamengo. E tantos outros. Plácido. O Plácido deixa. O Plácido deixa acima de qualquer coisa. Foi o craque que eu vi jogar. Mas tanto jogador bom, tanto jogador cobra criada, que a gente fica pensando, poxa, passou tudo e agora fica na saudade. Mas acho que através desse registro, com o livro sobre o centenário do Flamengo, eu pelo menos acredito que eu acertei em cheio quando fiz a proposta para a diretoria do Flamengo, porque em relação às fotos eu já tinha uma certa quantidade, então podia postar nisso. Só que consegui muito mais que nem eu imaginava, como a história do Flamengo é tão importante na cidade e na região. Realmente muita surpresa, que eu fiquei surpreso. E acredito que quem tiver a oportunidade de comprar esse livro, de adquirir, vai gostar da história do Flamengo, e acredito que outros clubes vão querer fazer igual. E até porque, veja só, hoje em Cataguases, o verdadeiro museu de troféu a gente tem no Flamengo. Flamengo, sem dúvida Trabalho alguma. excepcional. Sempre ficou fantástico, coisas realmente que a gente jamais pensou que existisse. Está lá, tem no cantinho lá, no cantinho, mas estrategicamente colocado, uma taça lá de 1959. 59. Tem uma de 1928. Então são taças, são troféus que a gente tem que aplaudir, porque ninguém tem. A verdade é essa. O Operário tem? Tem. Cataguases tem? Tem. Mas igual ao do Flamengo hoje, eu desconheço. Eu também agora posso curtir nesse momento que uma entrevista, até para falar do Flamengo, um dos melhores comentaristas esportivos da região aqui, Tarcísio Carvalho, só o Paulo Jorge também para conseguir isso,
com exclusividade. Exatamente. Eu te agradeço, Tarcísio, Não, exatamente. por essas palavras aí bacanas. Não, Isso é vai ficar sério. registrado. É sério. Tem que passar isso para o público da minha página na internet, porque o público tem que ouvir o que você falou, que é muito importante para o meu trabalho de pesquisador. Obrigado. Eu acho que em Cataguases nunca, não é porque você está aqui perto de mim, não. Eu acho que nunca passou um cidadão com uma bagagem tão grande de pesquisar, encontrar e divulgar como você. Você está de parabéns. Eu te agradeço, até porque uma entrevista que eu me lembro, você falou sobre mim, o Paulo é fácil de falar nele. Dava uma camisa para ele e o resto jogava para cima. Fiquei admirado. Você realmente foi um jogador fantástico. Dificilmente você fazia uma falta. E um back de defesa, um back da defesa, jogar sem fazer falta é muito difícil. Que nunca levou um cartão vermelho. Nunca levou um cartão vermelho. Então você faz parte do clã do futebol de Cataguases. Ok, obrigado, Tarcísio, agradeço suas palavras. E, nossa, eu estou até emocionado por essa entrevista, que para mim é um máximo. É verdade. Muito obrigado. Valeu, eu é que agradeço.